Vamos começar, Caio? Vamos, vamos lá. Legal. Então, boa noite para todos. Queria primeiramente te agradecer, Caio, pelo aceite do convite, te roubar aí uma hora do tempo, do seu precioso tempo. Sei que você é uma pessoa bastante ocupada e quando eu pensei em te convidar para fazer essa live, é justamente para preencher um espaço de informação que eu particularmente percebo dentro dos times de stewardship, que é, na perspectiva farmacêutica, óbvio, Uhum. que é o conhecimento, a experiência em microbiologia, né? Daqui a pouco você vai falar um pouco da tua formação, da tua experiência, mas eu só queria contextualizar, né, para os colegas que estão nos ouvindo, Uhum. que o motivo de você estar aqui hoje, de ser um dos convidados nesse projeto aí de lives para contar a experiência de farmacêuticos, porque né, você, durante a participação nos cursos que você fez com a gente, né, eu lembro que você começou com o nível 2, depois você fez o 3 e depois você fez o 1. E em todos esses, ao longo desses cursos, o que me chamou muita atenção, além de você ser um farmacêutico bastante participativo, era justamente essa experiência que você trazia, esse conhecimento em microbiologia. A gente até brincava aqui nos bastidores da nossa equipe, né, de instrutores, a Ariadne está aí, a Dandiane provavelmente também, que quando você ia dar uma resposta, você não dava simplesmente uma resposta, você já dava uma aula. Que Então, isso. isso era muito legal, te ouvir e aprender com você. Eu, particularmente, aprendi muito com você. Queria publicamente dizer que foi uma honra tê-lo nessas 3 turmas. Tá bom? Que bom. Essa é a minha apresentação, a apresentação do Caio na minha perspectiva. Então, agora eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre Uhum. a sua formação, da onde você vem, onde você estudou, aonde você está hoje. Conta aí um pouco para gente. Então, Marinês, sou farmacêutico generalista, né? Formado aqui na Unescan em Vitória, no Espírito Santo, né? E aí rodei muito, até que em 2013 eu fiz um concurso, em 2013, né? Fiz um concurso, nunca achei que ia mexer com microbiologia e caí de paraquedas no concurso de 2015, um chamado. Minha gerente falou assim, Kai, você vai assumir o setor de microbiologia, prazer. E aí uma moça que estava saindo, eu não sabia nada de microbiologia, tinha aquela base que você sabe de faculdade, que né, você Sim, patina na microbiologia, tinha feito uma pós-graduação, tinha uma experiência ambulatorial, mas assim, imagina eu, sem muito conhecimento em microbiologia, pegar o maior hospital da rede estadual de Vitória, aqui do Espírito Santo. E aí fomos, né? E aí nisso, a primeira coisa que eu fiz, fui correr atrás do infecto, fui correr atrás dos médicos e me apresentei. Falei, ó, e fui muito sincero com o infecto, que era da CCH na época. Falei, ó, eu não tenho muito conhecimento de microbiologia, mas eu tenho muita vontade de aprender. Eu vou dar o meu sangue aqui. E fui assim. legal. Fui atrás de cursos, fui atrás de consultorias, e aí fui aprendendo, e assim, porque eu não sabia nem liberar um laudo. Aí, pessoas que no setor tinham experiência me ajudaram muito. A farmacêutica antiga Uhum. me ajudou muito, né? Me deu alguns conselhos, faz isso, faz aquilo. E aí, rodando noite estudando, pega, envia. Duas farmacêuticas que me deram consultoria me ajudaram muito nisso, né? Eu sou muito grato a elas, Legal. muito, muito mesmo, assim. E fui pesquisando e contando com a ajuda dos amigos, o que, que é isso, o que, que você acha que é isso. E aí fui galgando. E aí cheguei onde eu cheguei, né? Mais ou E menos você assim. gostou da área de microbiologia? Você se identificou? Eu brinco muito que eu caí de paraquedas, mas eu fiquei em pé. Eu caí em pé. E aí eu tô aqui até hoje. E gostei bastante da área de microbiologia. Gostei muito, assim, porque é uma área onde a gente desenvolve, assim, a nossa curiosidade, nossa intuição, Sim, a sede de aprender, todo dia uma coisa nova. É muito bacana, assim. É bem bacana. legal. A gente começou, Caio, essa rodada de lives lá com a Giane Natal.
né? Uhum. Depois a gente veio para Maringá, Sim. com a Pati, e agora a gente vai para Serra, no Espírito Santo. Serra, né? É, É uma cidade da Vitória. Grande Vitória, né? Isso, a região metropolitana. E você trabalha num hospital chamado Dório Silva, Isso aí. né? E queria que você contasse, Caio, como é que funciona na tua realidade. Eu imagino que é uma realidade parecida com muitos hospitais. Uhum. Como é que é a realidade da farmácia clínica e como é que é a realidade do storekeep, né, na tua instituição? A farmácia clínica na minha instituição, ela é comandada por uma farmacêutica clínica, só para reger 300 leitos. E aí ela Uhum. engateou, começou a engatear antes um pouco da pandemia, depois parou com a pandemia porque por falta de RH a gente teve que deslocar essa farmacêutica clínica para a área de suprimentos. E agora, com um pouco da estagnação da pandemia, ela voltou para a área de farmácia clínica e começou-se um projeto muito grande com o Hospital Oswaldo Cruz. Então, eles pegaram um projeto piloto e agora com uma UTI só, ela está fazendo as intervenções dela. Então, agora está indo bem, bem desenvolvido mesmo, está indo bem bacana. Um projeto de storekeep, né? Não de stewardship, mas de farmácia clínica. E lá a gente faz Ah, legal. ela pega mais o geralzão e aí a gente vai trocando ideia nessa parte de antibióticos, né? E vamos seguindo. Só para a gente entender aqui, Caio, você hoje, dentro do hospital, você atua exatamente onde? É dentro do laboratório? É na parte de farmácia clínica? Como é que você está posicionado? E dentro dessa tua posição, como que é a tua atuação em relação ao uso de antimicrobianos? Hoje eu estou lotado no setor de hematologia, mas eu dou suporte ao meu colega hoje que está na microbiologia. Então eu cubro ele nas férias, ajudo ele durante os dias que eu estou lá, porque eu trabalho de plantão, e também os finais de semana, quando ele não está lá, e sempre que ele pode, precisa de ajuda, eu estou lá. Mas eu faço também o interface nos rounds, nas visitas multidisciplinares, quando precisa de um farmacêutico, quem vai sou eu, entendeu? Ou às vezes ele, mas mais eu que vou. Legal. E assim, Caio, eu imagino que, principalmente quando você está do outro lado, lá no laboratório e nos rounds, sabendo que a equipe, né, já conhece o teu know-how em microbiologia, quais são as principais dúvidas que surgem para você em relação, né, a toda essa dinâmica aí do paciente infectado? O que eles mais perguntam? Principalmente os médicos. Os médicos, eles mais perguntam essa questão, eles têm muita dúvida em questão de coleta, a questão de mix, né? O que vale para que mix, com que bactéria, a questão dos antimicrobianos, se esse antibiótico penetra em tal sítio. Uhum, Realmente, com relação a biomarcadores, eles perguntam muito procalcitonina, PCR, uhum, um pouco do lactato, essas dúvidas aí que eles perguntam. Né? E muita uhum, questão de coleta, como coletar, questão de mecanismo de resistência, eles perguntam muito também, então a gente debate muito, né? Essa questão uhum. aí é bem interessante, bem bacana. Agora que, ouvindo você falar que você tem essa experiência de passar round, Caio, você tem uma formação de farmacêutico, generalista, né, farmacêutico, Sim. né, com experiência em microbiologia, e você conhece o trabalho de um farmacêutico clínico, né? Uhum. Assim, pelo menos, né, acompanha a tua colega e sabe por outras experiências, até porque você teve muita vivência com vários colegas no curso. Esse conhecimento, Caio, daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes específicos, né, da Sim. questão da microbiologia, até para a gente responder a pergunta da live, mas essa tua experiência, esse teu conhecimento, você acha que ele é um salto, ele é um diferencial, de fato, para ajudar lá na discussão, a equipe? O quanto que você acha que isso de fato agrega? Até Com quando você certeza. vê uma atuação do farmacêutico que a gente sabe que dificilmente tem esse conhecimento em microbiologia, né? Com certeza, a gente agrega muito, a gente contribui muito para a equipe no sentido de
das resistências intrínsecas, que eles têm muita dúvida também, da questão dos mecanismos de resistência, da interpretação do antibiograma. Às vezes uma droga está sensível no antibiograma, quando você vai na questão de in vitro, no in vivo, na questão às vezes a gente ajuda um pouco na questão do PKPD, e por aí vai, entendeu? Uhum. Você sabe, Caio, que eu até separei um artigo aqui, é que não dá para a gente mostrar porque é uma conversa, né? Mas eu Uhum. não sei se você vai lembrar, faz tempo, né? Faz um ano que você foi da turma do nível, você foi da segunda turma do nível 2. E tem um artigo que saiu ano passado que ele traz uma proposta muito legal, e aí eu queria ver a tua opinião sobre isso, que é dos rounds do impacto da presença do farmacêutico clínico no que ele chamou de round de microbiologia. Então, eles perceberam que existe um gap entre os resultados do antibiograma e o que está prescrito pelo médico. Uhum. Então, esse gap, foi um mote para que eles fizessem essa pesquisa, de modo a esses dois profissionais se conectarem e passarem a estabelecer um momento, que ele chamou de round, isso poderia Uhum. ser pelo telefone, poderia ser presencial, para discutir os resultados dos pacientes. Uhum. E começaram a fazer isso sistematicamente Uhum. e assim, um dos resultados foi que 40% eles tiveram um impacto em 40% na educação médica, ou seja, e aí eu queria ver se essa impressão é verdadeira, que eu pelo menos reconheço que o tendão de Aquiles do farmacêutico é o conhecimento em micro-organismos, mas é também uma deficiência do conhecimento do médico, interpretação de TSA, enfim, todas essas questões mais, digamos, específicas que podem determinar a escolha de um antibiótico, por exemplo. Com certeza, eu acho que é uma deficiência assim, da formação tanto médica quanto a de farmacêutica. E aí o microbiologista clínico, entrando com os conhecimentos que ele tem, agrega muito nesse tipo de dispositivo. Eu vejo isso muito na prática. Às vezes o médico prescreve um antibiótico que às vezes tem uma resistência intrínseca ou que vai manifestar uma situação, e aí a gente consegue encaixar um outro antibiótico, dizer que aquela terapia pode falhar por causa daquele MIC. Então, eu acho que agrega muito. Eu não tenho isso assim em termos de indicadores, mas a gente vê muito Uhum. isso na prática. Até a gente conversa com os infectos, né? Tem os colegas infectos, eles falam que existe uma situação antes do microbiologista mesmo participar do round, e existe uma situação depois que o microbiologista participa do round. Então isso é muito bacana. E tem até os rounds, eles têm algumas instituições que eu conheço, não acontece muito na minha, que a gente está começando a desenvolver isso. Mas quando tem os rounds de microbiologia que a gente consegue fazer essa aproximação do laboratório, você vê lá na beira-leito que isso faz muita diferença. Entendeu? Antes, tem os Uhum. rounds mesmo multidisciplinares, mas tem os rounds da microbiologia, né? Eu acho que... Você sabe que tem uma das perguntas que, quando, né, vocês fazem lá o curso, eu faço uma pergunta lá na formulário de inscrição que é assim: se você tem interface com o laboratório de microbiologia, né? Uhum. E aí, somando aí toda essa turma que já passou pelos cursos, 59%, Caio, dos farmacêuticos não tinham interface, ou seja, não conheciam, nunca conversaram com o microbiologista. Por isso que a gente insiste muito nessa aproximação, porque eu costumo dizer que não tem como fazer stewardship de antimicrobianos, na perspectiva farmacêutica pelo menos, sem conhecer minimamente microbiologia clínica, né? Sem ter esse pé lá no Com laboratório. certeza. E aí, conhecendo outras realidades, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, parece assim, simples, assim, não, a ideia do round é muito legal, o microbiologista destacar um tempo da rotina dele, né, para poder discutir os casos. Mas, ó, Caio, eu já
assim, já tive a oportunidade de visitar vários laboratórios, conversar com vários microbiologistas, e não é tão simples assim do ponto de vista da rotina, sabe? Sim, sim, sim. Porque às vezes é só um microbiologista, enfim. O E a que que rotina é corrida, né? você, o que que você sugeriria? Como é que é possível com um microbiologista ainda fazer isso? O que que você imagina aí, né, para poder esse microbiologista não ser só de bancada, mas ele também pegar esse fôlego e ir para a clínica? Uma das coisas que eu sempre pleiteei desde o começo, né, da minha entrada na microbiologia foi isso. Eu sempre prezei para o microbiologista sair da bancada, não ser um microbiologista só de bancada. Dele ser um microbiologista mais proativo, que ele vai à beira-leito, que ele visita no seu tempo, né, no seu tempo de vago lá, que ele converse com o médico, que ele crie essa situação, que ele não espere, não, que ele não seja reativo, mas que ele seja proativo, né? Eu Uhum. acho que assim tem que mostrar para alta gestão, são as coisas que eu faço, mostrar para alta gestão que a gente faz a diferença, aproximar mais da CCH, trazer o infecto mais para perto de você, né? São atitudes, né? Não só durante os rounds, mas quando vê um resultado crítico, ir até a UTI, né? Doutor, está acontecendo isso, está crescendo uma cândida na hemocultura, está desse jeito assim. Uhum. Então, tentar a aproximação, tentar aquela soft skills, todas essas habilidades que a gente Uhum. aprende né, no primeira aula do seu curso, né? Uhum. Aproximar, eu acho que tem que ter essa multidisciplinaridade, não só no round, mas em todo. A gente vê o melhor para o paciente. Então, sim, estar muito mais atento a essas coisas. Assim. São as coisas que eu tenho. Legal. O Zap hoje é uma ferramenta muito importante, né? Criar-se grupos. Doutor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A enfermeira, aconteceu isso, cresceu isso, aqui. Né? Então, acho que isso é importante. Né? Eu estou com um projeto, que agora o meu colega volta de férias, então de eu ir no meu tempo livre para a microbiologia, para ajudar. Eu acho que dois profissionais de microbiologia juntos, eles podem somar muito de nível superior. Uhum. Então a ideia é assim, então a ideia é que a gente esteja mais junto ali, porque a microbiologia é central no hospital, assim, eu acho que tanto em termos de curso, de farmaconomia, essas coisas todas, eu acho que é um ponto central. Você sabe que lá no hospital, até um tempo atrás, a gente tinha uma microbiologista para tocar rotina. Um hospital de mais de 300 leitos. E assim, meu Deus, né? A gente não tinha nem coragem de pedir para ela participar das coisas, porque era humanamente impossível. E aí, quando você fala, né, quando você traz essa questão do dimensionamento, né, de um colega, de um microbiologista a mais, nossa, isso faz muita diferença, porque divide, obviamente, a rotina, e esse microbiologista, ele fica, né, com mais tempo para justamente atender essas demandas clínicas, né? Então, Que assim, Marinei, não só essa demanda clínica, porque uma das minhas queixas assim, em torno da minha área, obviamente que eu tenho preocupação com resistência bacteriana, eu tenho preocupação com uso indiscriminado de antibióticos, uhum, má prescrição, né, essas coisas todas. uhum, Mas uma das coisas que eu mais reclamo da instituição assim, a falta de investimento na micro. Esse estigma que foi criado em cima da micro, que a micro é um setor caro, né? E aí eu fico pensando, a doutora Nagales, né, do LENC, do BRCast, fala um negócio muito importante, que às vezes quando você está no hospital, na instituição, você quer uma tomografia, vai. Outro dia, outra tomografia no mesmo paciente. Mas você não tem, às vezes, um teste de carbapenemase, você não tem um teste molecular, você não tem um teste de bancada simples e você fica perdido. E às vezes você perde um tempo no antibiótico, perde um tempo no paciente que poderia, assim, né? Tirar um antibiótico, você não tem um teste de procalcitonina, entendeu? Então, fica muito difícil isso aí. Quiçá não, um profissional a mais, né? não, verdade. A gente ouve, né, que a microbiologia é como se fosse né, o ralo financeiro do laboratório, porque Uhum. são testes relativamente caros e, enfim, né, é um setor, aí eu não sei dizer assim, aí é uma questão mais empírica, né? Mas quando você compara sei lá, uma fita lá de teste com uma tomografia, obviamente não tem comparação em termos de custo. Sim. Não tinha parado para pensar nisso. E no próprio grupo, né, dos nossos cursos, tinham farmacêuticos de ponta a ponta do Brasil
que com laboratórios assim precários, nenhum teste de fenotipagem, de resistência, nada, TCA, TCA manual. Então, assim, é de arrepiar os cabelos, Sim, sabe? sim. Cada vez mais que a gente estuda, pelo menos que a gente bota o pé na microbiologia, a gente tem certeza, assim, a gente fica muito preocupado com o laboratório, né? Com a estrutura do laboratório. E a gente sabe que a realidade do Brasil aí, meu Deus, né? É muito diferente nesses aspectos. Com certeza. A gente vai de cabo a rabo aí no Brasil, a gente vê diferentes antibiogramas sendo feitos, né? É complicado. Legal. Caio, assim, voltando lá para a nossa pergunta da live, né? O que o farmacêutico do Sturtip pode aprender com o microbiologista clínico? O que você acha que são os conhecimentos mínimos, assim, os requisitos mínimos, Caio, para quem vai enveredar, né, por essa área, quem vai, né, atender um paciente com infecção, o que minimamente, do ponto de vista da microbiologia clínica, esse farmacêutico precisa saber? Eu acho que primeiro é saber reconhecer que um paciente está infectado, se ele não está infectado, precisa saber de resistência intrínseca, precisa saber o que é colonização, o que é infecção realmente, ele precisa entender de MIC, né? O que é MIC, o que é o conceito de MIC, né? O que é essa Uhum. MIC? Ele tem que saber o conceito, como que usa isso num PKPD, como é que mexe nisso aí, saber que a MIC, uma das coisas que eu acho principal, a MIC não é perfeita. O microbiologista clínico, ele Uhum. luta para fazer a MIC da melhor forma possível. Mas assim, a MIC, entender que a MIC, ela não é perfeita e ela não é o único direcionador que vai falar para você, usa esse antibiótico desse jeito, ele vai ajudar. É um indicador de potência de antibiótico, né? Saber a diversidade de patógenos, saber que não é só estafilococcus, não é só Klebsiella, não é só grupo escape, é grupo Racec, é Aeromonas, Uhum. é Plesiomonas, todas as zonas da vida aí, Pseudomonas, né? É conhecer a diversidade, é saber que às vezes não é só bactéria que causa, é vírus, é fungos, saber a diversidade disso aí, estudar, ser curioso, saber muito antibiótico, muita farmacologia, né? Saber muita bactéria, como eu já disse, né? Como é que age qual o antibiótico que age nesse sítio? Às vezes você tem um antibiótico que está sensível, mas ele não vai agir nesse sítio, né? Saber o grau de Uhum. penetração desse antibiótico, né? E saber clínica, né? Porque sem a clínica você não tem como. A clínica é soberana, né, Mané? Legal. Eu lembrei agora da nossa equação, né, do curso, né, Caio? A equação da antibiótico terapia, né, do raciocínio. Clínica, mais tipo de infecção, E eu esqueci de um mais negócio. foco. Pode falar. Eu esqueci de um negócio muito importante que eu gostei muito no seu curso, que me agregou muito. Não só a parte clínica, mas soft skills. Saber conversar com o outro profissional, né? Se colocar no lugar do paciente, esquecer um pouquinho o lado técnico, né? E saber conversar, saber abordar. Qual foi seu raciocínio clínico, doutor, para chegar nisso? Essa Uhum. abordagem é importantíssima para a pessoa que quer trabalhar na beira-leito, quer sair um pouco da bancada. Né? Não quer ser um exército invisível, né? Que a gente às vezes é visto como um exército invisível. Não, a gente tem que ser mais proativo nesse sentido aí. E aí só conseguir buscar isso aí. Você sabe que agora você falando sobre abordagem, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Ontem eu estava lendo um artigo que ele falava que essa questão do uso do antimicrobiano, ela costumo dizer que ela não tem certo nem errado, né, Caio? Ela tem o mais apropriado, o mais adequado. Eu aprendi com você. E, e aí, né, depende das consequências. E aí, o artigo ele falava uma coisa que me chamou muita atenção, porque do ponto de vista farmacêutico, tem uma classificação quando a gente faz intervenção, que é o uso antibiótico desnecessário, ou medicamento desnecessário. Sim. Ou seja, desnecessário quer dizer que ele não, o paciente não precisava utilizar, não era necessário, ou era indevido, enfim. Só que aí o artigo ele traz uma preocupação, olha só que coisa, nessa forma de você nominar esse problema, Sim. tá?
mas assim, será que o termo desnecessário é o mais adequado? É você chegar para o médico, ó, é desnecessário, ou você colocar no teu indicador. E aí ele traz uma questão assim, que não era adequado para aquelas condições do paciente naquele momento. Então, né, são tantas sutilezas e conceitos que a infectologia, o mundo da infectologia, ele traz muito isso, Sim, né? sim, claro. E então a gente tem que ter muito cuidado e cada vez mais eu aprendo, me policio nesse sentido, né? De que realmente tem o mais adequado, o mais apropriado para aquele determinado paciente. Sim. Caio, antes da gente seguir aqui, a Valquíria fez uma pergunta. Caio, estou começando na farmácia clínica. Você poderia falar um pouco mais dos testes importantes para o farmacêutico dominar para aplicar na prática do STH? Olha, agora você vai me desculpar a ignorância que eu estou tentando decifrar o que é STH. Será que é Sweet Therapy alguma coisa? Ô, Ajuda aí, Mari, Valquíria. eu também. Vamos deixar ela responder ali. A Ariadne A falou que. Ariadne já está pedindo o artigo ali. Legal. Então, olha só, Caio, eu achei muito, né, essa lista de coisas que você mencionou do que o farmacêutico clínico pode aprender com o microbiologista. E eu conhecendo um pouco assim da tua trajetória, me parece que você atuou mais no laboratório do que na farmácia clínica, Sim, sim. tá? Então, eu vou fazer a pergunta ao contrário agora. O que você, como um microbiologista, aprende ou aprendeu ou pretende aprender com os farmacêuticos clínicos? Já que você tem tantos colegas agora aí, farmacêuticos clínicos à sua volta. Eu aprendo, assim, como eu convivo com alguns, né? Tenho mais conversas com ele, eu aprendo muito tenho aprendido muito a questão do PKPD, do que a gente chama hoje dos transnacional, de trazer o da Uhum. bancada dali e aplicar isso na prática, né? A mexer nessa dose, individualizar toda a questão da dose para o paciente, né? E que é isso que mais me desperta, né? É sair um pouco dessa bancada e vir para beira-leito, saber como é que mexe nessa dose, esse efeito adverso, esse antibiótico faz isso, esse antibiótico faz aquilo, entendeu? Esse antibiótico não serve para esse sítio. Eu tenho aprendido muito nessa parte com vocês aí, muito mesmo. Legal. E você, eu já descobri ali o que é o STH, é a coisa mais óbvia do mundo, que é stewardship, né? Mas depois eu volto lá na pergunta da Valquíria, só para não perder o raciocínio aqui. Quando você, eu lembro muito bem desse dia, né? Você estava interessado no curso, tal, daí você me ligou, era no sábado à tarde. Aí a gente ficou 40 minutos conversando, você ficou lá perguntando, tirando dúvida. Aí, daí você fez o curso nível 2, depois foi para o 3 e depois voltou para o 1. E aí eu entendi, até quando eu recebi você, eu falei, não, ele é um microbiologista, né? E quer aprender sobre antibióticos, na perspectiva mais farmacológica mesmo, né? Uhum. Como é que foi, Caio? Você acha que atendeu a essa expectativa sua? Porque, assim, também conversa de bastidor entre a nossa equipe lá da Esperanto, tá? Você, a gente nivela por cima, né? Então, fazer, assim, mostrar alguma novidade para você, a gente sua, viu? A gente estuda pra caramba. Que bom. Então, como é que foi essa experiência, né, desses 3 cursos, né? Porque além do investimento de tempo, né, tem investimento financeiro, enfim. E a gente se preocupa muito com o resultado, de fazer o curso e tentar aplicar, né, usar isso na prática. Como é que foi para você essa experiência, Caio? Então vou voltar rapidinho lá atrás só para a gente entender alguma coisa. Quando eu tive, em 2017, um curso do Dr. James Albiero,
aquilo me fascinou, aquela coisa de PKPD, aquela coisa de mexer em antibiótico, dose, de atuar clinicamente, que me fascinou. E desde lá, eu venho galgando algum curso que possa aprofundar isso, né? E aí, gratamente, eu achei o curso de vocês. E eu acho que a gente sempre pode aprender. A gente está aprendendo, entendeu? E eu me lembro bem que foi no sábado mesmo, quando eu comecei a perguntar um monte de coisa para você. Eu falei... Aí quando eu comecei a ouvir você, eu comecei aquele... É como se o meu peito estivesse abrindo, assim. Eu falei, não, achei a coisa que eu queria. Porque assim, Marinei, as coisas que eu aprendi com você, eu nunca vi em faculdade. Eu não vejo em livros tradicionais, quase. Né? São aulas atualizadíssimas, profundas. Tanto que eu vou fazer o nível 2, já te falei de novo, porque eu quero aprofundar nesse negócio, eu quero aprender com a PKPD, né? E é isso. Eu só tenho coisas boas para falar. Assim, aprendi muito com vocês, muito mesmo. Sim. Legal. Nossa, obrigada, Caio. Eu lembro de um dia que você me mandou uma mensagem e aí você falou assim, Mário, eu quero te dar um feedback. Eu mostrei o e-book para o infectologista, que eu conheço o gabarito do infectologista que trabalha com você, né? Do Dr. Alexandre. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele mostrou o e-book para o infectologista. E aí? E aí você falou que teve um feedback super positivo, assim, eu falei, nossa, que legal, a gente está no caminho certo, acho que produzindo um material, assim, de qualidade, né, Caio? Sim, sim, ele ficou impressionado, assim, né? Ele ficou impressionado com a qualidade do conteúdo, ele ficou impressionado com os mapas mentais, ele falou assim, Caio, onde que essa pessoa bolou esse mapa mental aqui que eu nunca tinha visto isso? E logo o doutor Alexandre, né, que é presidente da Sociedade Especialista de Tecnologia, alto gabarito, né? Sim, pô, ele é, nossa, um palestrante super renomado. Eu já assisti várias aulas dele, assim, nossa, Didática incrível. você tá super privilegiado, bem Sim, sim. acompanhado, viu, Caio? Tem que colar nele. Isso aí. Te aprende muito Caio, com ele. vamos responder aqui a pergunta da nossa audiência. Eu já volto lá na Valquíria. Aliás, vamos ver a pergunta da Valquíria. Que agora que eu entendi o que era o STW, deixa eu voltar aqui. Espera aí que eu não estou conseguindo me achar. Tá. O Antônio, daqui a pouco eu resgato lá, Valquíria. O Antônio está perguntando, Caio, está dando boa noite. Como microbiologista, como o senhor classificaria a importância, opa, olha só essa pergunta, de traçar o perfil microbiológico da instituição para tratamento empírico? A pergunta é uma pergunta importantíssima, assim. Eu acho que não tem como fazer tratamento empírico se você não conhecer epidemiologia, né? A carbapenemase que eu isolo aqui não é a mesma carbapenemase que eu isolo lá no outro hospital. E como os pacientes, eles trançam muito de hospital para os outros, então é importante isso, né? Traçar esse perfil epidemiológico vai ajudar na questão de você melhorar a sua terapia empírica, né? Que vai salvar seu paciente ali na hora que ele estiver num choque séptico, numa sepsis, né? Você vai saber com o que você entra, né? Se você entra com vanco, com meropenem, se você entra com ceftazidima, com polimixina, e você vai traçando as várias, né? Isso vai individualizando ainda mais e vai fazendo você, teoricamente, num quadro assim, que você não sabe de nada, numa terapia empírica, você acertar mais, né? Eu acho que é importantíssimo, é de suma importância. E isso a microbiologia fornece, né? Isso aqui é bacana, a gente consegue dar esse dado. E trabalhar esse dado é muito importante. Ainda mais em tempos de pandemia, onde se usou tanto antibióticos, como se mudou muito. E nessa falência de antibióticos que a gente tem, não tem muitos antibióticos novos. Hoje os antibióticos que estão no mercado novos são antibióticos que são combinações de inibidores de beta-lactamase. Hoje se faz muito antibiótico pensando no mecanismo de resistência. Eu acho que essa é a tendência.
É uma cetadina Uhum. contra o Lactam, ceftalozano, tazobactam, é o meropenem com valvulactam, e nessa sopa de letrinhas todas aí, que a gente vai, eu acho super importante. Qual que é a periodicidade que você recomenda, Caio, do perfil? Cada 6 meses, um ano? O que você acha? Isso depende muito. É, até eu vi um colega de outro hospital falando que no período de pandemia, e foi até, traçava-se, não 6 meses, mas traçava de 3 em 3 meses, né? Porque isso mudou Nossa. muito, entendeu? Mudou muito com a pandemia, muito antibiótico, a base mudou muito, né? Às vezes era meropenem com van, começou com polimixina, porque você tem muito acineto, que, desculpa o termo, nada em secreção respiratória, pseudomonas e por aí vai. Tá. Vamos lá, agora a pergunta da Valquíria. Caio, estou começando na farmácia clínica. Você poderia falar um pouco mais dos testes importantes para o farmacêutico dominar para aplicar na prática do stewardship? Talvez testes, acho que entendimento dos principais testes da microbiologia, talvez seja isso Fenotípicos, que ela né? quis dizer. Você tem muitos testes fenotípicos, né? Você tem os Uhum, imunocromatográficos, né, que vão identificar a carbapenemase, você tem os moleculares, você tem vários testes aí no mercado, entendeu? Depende muito do que você tem financeiramente. Eu acho que dá para se uhum, fazer muito com pouco, né? Hoje em dia, né? E depende também do que você tem de arsenal terapêutico. Não adianta ter um teste. Se eu entendi bem a pergunta, não adianta. Eu vivi muito isso. Às vezes, quando o Togena começou, o Ceftazidime-Bactam, não adiantava a gente ter o Togena, você não tinha para testar. Não adiantava ter o teste, você não tinha o Togena para dar. Então era basicamente isso, entendeu? sim, É a realidade do hospital público, né? sim, sim. E a polimixina, Caio, como é que ela tem se comportado lá para você, que é uma, uma experiência de adulto, né, de hospital adulto? Uhum. Eu não sei o quanto os antibióticos aí de última geração estão disponíveis, né, que a gente sabe da dificuldade de um hospital público, Sim, e sim. aí muitos são, né, obrigados a usar a polimixina, né? Até porque às vezes é o que está sensível. Como é que é a experiência de Ou vocês que com está polimixina? resistente e se usa também, né, Marilei? Eu também, porque não tem outro Em jeito, né? sinergismo, você não tem nada, vai polimixina com o outro, né? Não tem jeito. Uhum. Ele é mais, na tua realidade, ele tem se mostrado mais sensível ou mais resistente? Mais sensível. A gente tem um problema muito grande lá no hospital, é com Klebsiella pneumoniae, resistente à polimixina, sensível somente a meninococídio. Esse, Uhum. e eu tenho conversado com colegas até de outros estados, que relatam o mesmo perfil de antibiograma. Resistência à polimixina e sensibilidade a meninococídios. Aí, só Jesus, né? A gente, acho que o microbiologista também, né? Mas a gente que é farmacêutico, a gente sempre tem aquele micro-organismo que nos apavora, né, Caio? Tipo aquele bicho-papão, assim, que quando ele aparece, né, você fica bastante preocupado. Para você, quem é o bicho-papão de micro-organismo, em termos de, enfim, né, gravidade, patogenicidade? O Sem que te dúvida, assusta? sem dúvida, a Acinetobacter baumannii do completo. Sem Por dúvida. que, Caio? Porque é o mais resistente. É o que você só tem disponível hoje, você tem a base de terapia é polimixina, entendeu? E Uhum. aí é complexo, né? É bem complexo. O Acinetobacter baumannii, na minha realidade de hospital, ele é o mais complexo para mim. Eu vou com você. Eu também tenho um certo pavor dos não fermentadores, de modo geral, né? Principalmente do acineto, Sim. porque eles são muito lábeis na aquisição, né, dos mecanismos de resistência. E também, né, depois da virada aí do BRCast, do CLS para o BRCast, aqui no Brasil, o perfil, né, o painel de testagem dos antimicrobianos, ele reduziu, eu Reduziu tive a muito. impressão que ele reduziu drasticamente, né?
Então, eu às vezes até insisto lá com as microbiologistas, mas não dá para testar, né, um beta-lactâmico, não testa mais, enfim. E a gente fica, né, angustiado, mais por conta disso também, né, agregado a isso. Aham. Então, e a gente sabe que com a pandemia, pelo menos aqui no Paraná, a gente teve um surto de acineto pan-R, assim, Sim, terrível, terrível. E você não ter, tudo R, pan-R, não ter realmente com o que tratar. Né? sim. Então, isso é assustador. É, É porque para cineto, né, Caio, Maria, pode falar. você só teria polibixilo no Brasil, alguma coisa, psilina subactam, meio assim, e tem o ceftriaxone, que é uma droga que só existe, não tem no Brasil ainda, né? Uhum, Mas uhum. assim, tem alguns estudos que falam bem, tem um estudo que tem que levar um pouco. É Com complicado, viu? cautela, né? Com muita É, cautela. não, não me parece, assim, não sei se vai ser tanto o salvador da pátria assim, né, o cefidorocol, quando ele chegar realmente, pelo menos na nossa realidade. Tem que realmente avaliar os prós e contras. Eu acho que é uma tentativa, né, Marinei? Eu acho que o que eu vejo muito, né, o que vai e vem, o que é controvérsia na literatura, são os sinergismos, o que você tem para fazer. Com a NDM agora, você tem o Astrenone, Ceftagiline Bactam, vai fazendo os testes, vai tentando aí, vai bolando e vai pensando. Eu acho que é o que nos resta aí, né? É o que. Legal. Eu não sei se você foi da turma da Marisete Balei, mas ela está agradecendo aqui, Caio, pelo compartilhamento de conhecimentos. Ah, que bom, é bom. É sempre bom compartilhar com os amigos. A Mari é um colega farmacêutica já de longa data, Uhum. lá da família Sbraf, né, Mari? Trabalha no hospital no Rio Grande do Sul. Caio, vamos lá. O que que te preocupa, assim? Assim, a gente que é da área da saúde, eu não vou dizer nem que todos que são da área da saúde têm esse discernimento em relação às consequências da resistência microbiana nos Uhum. próximos anos, né? Então, quem é, obviamente, da área da infecto, né, quem está aí nas UTIs, sabe porque vê frontalmente os pacientes morrendo de infecções de germes que não conseguem tratar. O que que te assusta mais, Caio, como um conhecedor do assunto, a resistência microbiana? O que mais me assusta. Ah, Mari, é essa urgência, né, de se dar um antibiótico, de se pensar, né, tossiu diferente, teve alguma coisa diferente, antibiótico, antibiótico. Já está encurtada essa coisa na nossa sociedade, assim, né? Minha família é médica, minha esposa é médica, meu irmão é médico. Uhum. Então, você vê nas nossas conversas, nas nossas rodas de conversa, Eu nem consigo imaginar, aliás, eu consigo. e eles falando para dar antibiótico, não, vamos segurar, gente, vamos pensar um pouco, né? Então né? O que mais me assusta é essa coisa indiscriminada que parece que não tem fim, entendeu? Até o último Survive, né? O Survive Campaign aí, deu uma Uhum, regredida, né? Não é todo mundo que vai ter antibiótico, então acho que as pessoas estão começando, até os órgãos, né? Estão começando a ver isso aí com mais uhum, cautela, assim, entendeu? E eu acho que tem um pouco de nossa formação também. Eu acho que assim, a gente tem muito essa coisa menos preventiva e mais remediatística, não sei se o termo é esse. A uhum, gente prefere dar um antibiótico ou o remédio que seja, do que às vezes prevenir, segura, não infecção, a colonização. Né? Eu acho que falta isso um pouco, né? De dar uhum. aquele pensado. Assim. Você sabe que eu ouvi de um médico certa vez, até coloco isso num dos slides do curso, que ele fala assim, ó, daqui a alguns anos, não muitos anos, os pacientes oncológicos sobreviverão, terão boa qualidade de vida,
porque há um investimento muito grande da indústria farmacêutica, da tecnologia do medicamento, de pesquisa e desenvolvimento nessa área. E ele diz que, né, as pessoas morrerão de infecção, se tratarão de doenças oncológicas e morrerão de infecções porque não terão antibióticos, enfim, né, para tratarem. E eu particularmente fico pensando nisso porque, enfim, né, daqui a 30 anos, 40 anos, a gente vai estar numa idade, né, que realmente a gente possa precisar de um serviço de saúde, e daqui a 30, 40 anos me assusta muito o panorama da resistência microbiana. E hoje ele já é assustador, Sim, sim. né? E daqui a 30, 40 anos, enfim, pode ser mais ainda. E aí, uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, para os residentes lá que trabalham com a gente, é que uma coisa que eu acho que vale muito a pena, que acho não, que eu tenho certeza que vale a pena, e que a gente, enquanto farmacêutico, pode fazer muito, é investir uma parte do nosso tempo na educação médica. Né? Porque nós não somos prescritores, né, Caio? A gente dá palpite, dá sugestão para o médico e tenta, né, persuadi-lo de algum modo. O detentor, né, do medicamento que vai ser prescrito é o médico. E a gente sabe que os médicos, tirando os especialistas, eles têm muitas dificuldades com a escolha do antimicrobiano. Né? Muitas dificuldades. A gente vive isso o tempo todo. Né? Inclusive, lá no hospital, o stewardship, onde a gente atua, é um dos campos do residente médico. Então, ele passa lá, ele senta do lado do farmacêutico e, literalmente, é o farmacêutico que vai ensinando ele né, algumas nuances, né, alguns conteúdos básicos importantes para ele, né, fazer uma prescrição segura. E aí eu falo, olha, nem que você tenha que falar a mesma, porque vai rodando os residentes médicos, nem que você tenha que falar a mesma coisa o ano inteiro, 200 vezes. Mas é um investimento de tempo que eu acho que vale a pena a gente educar no sentido de prover conhecimento para o médico, né? Porque eu costumo brincar, pode ser que daqui a algum tempo, ou sei lá, né, essa vida tudo dá tantas voltas, esse residente aqui, ele possa estar prescrevendo o meu antibiótico se eu estiver em algum lugar, né? E aí eu gostaria que ele fizesse isso adequadamente. Você, Eu acho que é você super tem válido isso. essa experiência de educação médica, de fazer esse tipo de trabalho, Caio? Não de forma tão. Quando a gente tem a oportunidade, a gente faz, a gente explica, a gente conversa, tenta convencer, né? Tem uns mais resistentes, tem outros menos resistentes. A maioria não é resistente, eles acatam bem. Principalmente quando é chancelado por um infectologista que joga muito a seu favor. Isso é muito bacana, Uhum. né? Que quebra um pouco essa barreira. Né? Eles aceitam, doutor, você não acha que pode fazer isso? Você não acha que é melhor fazer isso? O MIC não lê dessa maneira. Você não escolhe o antibiótico pelo menor MIC, doutor. É assim, é sabe? E a gente vai ganhando confiança, vai trocando ideias, né? Essas coisas assim. Legal. A Paula está perguntando aqui, eu perdi aqui a pergunta dela, mas ela está perguntando se esse estudo microbiológico pode ser feito através de indicadores. Bom, assim, várias coisas dentro da microbiologia, Paula, a gente consegue medir, tá? Perfil de resistência, taxa de colonização, taxa de contaminação. E o mais legal é quando você consegue fazer indicadores que sejam de interface da microbiologia com a farmácia clínica, né? Enfim, né, com o que a gente chama aí de indicadores essenciais do stewardship, Sim, sim. tá? Mas assim, tem uma infinidade de indicadores, tá? Inclusive, você tem Teve um uma... artigo muito bom de indicadores, né, Marinei? Daquele PRAT, né? Aquele artigo seu é muito bom. Fala muito disso Sim, ali. Onde você consegue unir os indicadores, né? Acho bacana. a gente fez um desdobramento ali, né? Eu costumo dizer que a gente dissecou, né, todas as possibilidades de
problemas relacionados a antibiótico. A gente, com aquela classificação, a gente consegue elaborar um perfil epidemiológico do principal problema da instituição. E o objetivo é, quando você chega nesse principal problema, né, você consegue ser mais assertivo nos seus processos de educação. Né? Sim, sim. Essa é a ideia, pelo menos. Sim, sim. Só pegando um gancho um pouco nessa questão da educação, tem né, alguns estudos que mostram que em outros países, né, que isso está mais envolvido, quando você consegue inserir essa questão da microbiologia nas cadeias e onde você consegue linkar esse estudo, né, mais voltado para o stewardship, você vê muito retorno, assim. É impressionante esses conhecimentos, né, na educação médica, digo, né, que é muito bacana. Tem até artigo sobre isso. Legal. Deixa eu ler mais aqui dois comentários já para a gente ir para os finalmente. Caio, passou rápido aqui o tempo, a gente tem 5 minutinhos. Boa noite. Pelo seu ponto de vista, o uso desnecessário de antibióticos durante a vida do paciente em tratamento de amidalites, por exemplo, pode sim levar a uma resistência bacteriana futuramente. Eu acho que ele fez mais um comentário aqui, que isso é fato, né? À medida que você se expõe ao antibiótico, você vai elegendo, né? Você vai desenvolvendo esses mecanismos de resistência. Inclusive, tem bactérias que, mesmo que não sejam expostas ao antibiótico, elas já vão desenvolvendo mecanismos de resistência, né? Por exemplo, a Pseudomonas é uma delas, por isso que ela também está no grau lá das bactérias assustadoras. As bactérias do grupo CESP, né, que desenvolve resistência durante a terapia, né, com ceftaxona, com ceftazidime. E aí, só pegando um gancho do que você falou, é importante o laboratório emitir notas ou suprimir os antibióticos que a gente chama hoje de reporte em cascata, que tem uma controvérsia na literatura se é importante ou não importante, eles não conseguem medir. Na minha realidade, quando eu faço, o que acontece? Quando o laudo vem cru do equipamento, e eu tenho que emitir esse laudo para o ambulatório, que não tem uma complexidade em termos de antibiótico tão grande, e que vai no dado bruto, eu suprimo meropenem, todos os antibióticos de uso hospitalar. E até, às vezes, a gente define com um infecto para não liberar todos os antibióticos. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque senão, às vezes, você tira do clínico a oportunidade de ele pensar em usar aquele antibiótico. Isso a gente discutiu muito no curso, né? Hiperacina tazobactam e grupo CESP. Acho que são fundamentais. Legal. É esse termo mesmo, efeito em cascata, muito bom. Caio, teve uma colega ali que perguntou, a gente está falando tanto do curso, e o pessoal está falando ali do curso, só para trazer essa resposta, esse curso que a gente está falando aqui, que o Caio fez, que a gente até está divulgando, é um curso de antimicrobianos voltado para farmacêuticos, mas também outros profissionais podem fazer, mas ele, né, o público-alvo é farmacêutico, e ele surgiu da necessidade que eu enxerguei de que a gente não sabe estudar antibióticos. E eu digo isso porque eu já dei aula para graduação, né, a gente recebe muitos residentes, alunos de pós-graduação, médicos, enfim. E, enfim, né, eu também, né, dentro da formação acadêmica, eu costumo dizer que nos é passado um conteúdo de antibiótico de trás para frente. A gente aprende primeiro sobre o antibiótico, quando na verdade a gente tem que aprender primeiro outras coisas, né, como micro-organismo, como foco de infecção, como clínica, e aí depois fica fácil relativamente fácil você selecionar o antibiótico. Então, esse é um curso que a gente está... Ele começou no passado, assim, né, meio... vamos ver o que dá. Aí o pessoal foi gostando, daí a gente foi abrindo turma, né? Agora a gente está com turmas abertas, depois você entra lá no nosso Instagram, tem lá o link da bio, e cada vez a gente vai fazendo uma melhoria, né? Isso que é legal.
e eu sempre converso com as meninas aí da equipe, né, a área Dante. Não tem como você dar a mesma aula sempre. É impossível. Não tem. Cada aula a gente revisa e a coisa na infectologia é tão dinâmica, né, Caio? É tanta avalanche de informação que uma aula de um ano atrás ela praticamente está desatualizada, né? Então você tem que ficar sempre estudando e agregando uma informação a mais. É Por muito isso que a dinâmico, turma né? da Infecto aí vive estudando, né? Não para, né? Não para. Caio, olha só, eu costumo perguntar aqui para o pessoal que vem, perguntei isso para a Giane, para a Paty, vou perguntar para você, né? Nessa trajetória, né, clínica que você começou agora, mas que você já tem contato aí com a equipe, com pacientes, teve algum caso, algum paciente, alguma situação que te marcou, enfim, tanto positivamente como negativamente, mas assim, que te marcou profissionalmente e que aquilo te agregou de algum modo? Tiveram alguns casos, Que mas você lembre aí. sim, sim. O que mais me marcou foi um no começo. Ele não é um caso tão complexo, mas como foi do começo, sim, me marcou muito, porque foi um caso de uma infecção por salmonela no osteomelite. Esse caso, Uau. eu falei, gente, salmonela e osteomelite, velho. Pelo amor de Deus, um bacilo gram negativo. Aí fiquei pensando, gente, aí fui estudar. Aí a madrugada inteira estudando, porque às vezes uma pessoa que é um microbiologista mais experiente, às vezes vai pegar um cara e vai achar fácil. Eu achei super difícil porque eu tive que linkar várias coisas. Aí eu vi que salmonela causa osteomelite em pacientes que têm anemia falciforme. Aí eu fui ver no caso, o cara tinha anemia falciforme, tratava. E o problema de salmonela é que às vezes faz por uns métodos automatizados e ele pode ser confundido com outro bacilo gram-negativo, Escherichia coli, porque eles são muito parecidos genotipiamente, que eles falam, né? Então, às vezes, pode dar um Uhum. problema. Então, às vezes, o paciente está com uma infecção por muito tempo, não tratava, e isso me marcou muito, porque a gente pode ajudar o paciente, ele se tratou, se curou da osteomielite, que é uma doença crônica, Legal. problemática, né, que toma muito antibiótico. E até o infecto, a infecto, né, até duvidou de mim, falou assim, não, mas Caio, você tem certeza? Não sei o que. Nossa, não falou, não tem certeza. Não. Chega até deu. Aí eu mandei a amostra pro Lacene, aí investigou, deu tudo certo. Que legal, Isso nossa, me muito marcou bom. muito, porque isso me fez olhar e que eu tenho que pesquisar prontuário, que eu tenho que continuar estudando, que eu tenho que me atualizar. Isso, assim, abriu meu leque, assim. Isso tem que Muito ter bom. critério. Legal, Caio. Você é uma inspiração para os estudos, viu? Você é um, é um farmacêutico que está o tempo todo se atualizando, a gente percebe isso, gosta de compartilhar com os colegas, isso também é muito legal, porque, enfim, né, não é todo mundo que faz isso, e destina um pouco do teu tempo, né, para compartilhar aí as informações, a gente percebe isso lá na troca nos grupos, então isso é muito bacana, assim, essas características em você, viu? É muito bom tê-lo por perto, muito bom aprender com você Ah, Jussa, e tomara que a gente siga junto aí. eu quero agradecer pelo convite, Marinei. Quando eu recebi o convite para fazer a live, eu até comentei com a Ariadne, né, que é sua aluna aí, tutora do curso também, que eu fiquei pensando uma semana. Eu falei, gente, a Marinei me convidou para uma live. Você demorou para responder. É, e aí aquilo me fez pensar, aquilo me tirou da zona de conforto, porque eu nunca tinha feito live, nunca falei desse jeito aqui. E assim, é que assim que eu quero viver, sempre fora da zona de conforto. Eu quero viver com pessoas que me tiram da zona de conforto. E você é uma delas. Uma pessoa que me inspira a caminhar. Eu agradeço muito, muita gratidão. Imagina, Caio, nossa, fico até emocionada, porque a recíproca é super verdadeira. Muito, é muito bom ter ao lado colegas que realmente estão motivados, né, fazer o melhor pelo paciente, estudar, o tempo todo a gente tem que estar realmente se atualizando. E a gente
Tem uma outra característica também muito legal, assim, que eu reconheço em você, que é a humildade, né? Porque você sabe muita coisa, sabe, né, de assuntos tão mais do que a gente, mas você é muito humilde nas suas colocações e posicionamentos no sentido de agregar. Então a gente percebe isso nitidamente, né? A gente também te agradece por isso, por essa acolhida. Que bom. Eu agradeço muito. Então tá Que bom. bom, Que bom. Caio, muito obrigada. A Pena que foi turma, rápido. a turma adorou aí. Não sei nem se a gente conseguiu responder todas as perguntas. Qualquer coisa, entra lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Caio? Meu Instagram, Cbmota 1984. Vou botar aqui. Anota aí pro pessoal fazer um network com você que vale a pena, viu, turma? E aí estou à disposição dos colegas que se quiserem conversar, tirar dúvida, né? Tamo aí. Legal. Muito Tá bom? bom. Obrigada, Caio. Super beijo. Nos Tchau. vemos, viu? Valeu. Tchau, Sim. tchau, pessoal. Boa noite.